Fala pessoal, eu sou a professora Carol Minardes, aqui da Mandetta Concursos, e hoje nós vamos iniciar nosso módulo de língua portuguesa. E vamos começar com textos verbais, não verbais e mistos, compreensão e interpretação. Vamos lá? Então, para início de conversa, é importante nós sabermos que compreensão e interpretação de textos são duas coisas completamente diferentes, ok? Ou seja, quando o comando da questão te der algo para trabalhar com a compreensão, será a análise dos dados presentes no texto, certo? Vai ser uma coleta de dados ali do texto. Quando o comando pedir algo sobre interpretação, aí sim, são coisas além do texto que vai envolver o seu conhecimento de mundo, certo? E aí eu esquematizei para vocês. Vamos ver? Compreensão de texto, então, é analisar o que realmente está no texto. É uma coleta de dados. E aí eu separei alguns comandos rotineiros em questões de concursos, de provas e afins. Vamos lá. Comandos de compreensão. Segundo o texto, o narrador, autor do texto diz que, o texto informa que, de acordo com o texto, o autor ainda sugere, o autor afirma que, na opinião do autor do texto. Então, compreensão de texto é uma coleta de dados ali, do que está escrito. Já a interpretação do texto é responder o que eu posso concluir a partir da leitura do meu texto. E aí são coisas extratextuais. Então, separei alguns comandos também. Vamos lá. Comandos de interpretação. Depreende-se, infere-se, conclui-se do texto que. É possível subentender-se a partir do texto que. Qual a intenção do autor quando afirma que? O texto possibilita o entendimento de que? O texto encaminha o leitor para? O texto possibilita deduzir-se que? Ok? Então vamos lá, para a gente começar a conversar de novo. É importante saber que o produto final de toda enunciação, ou seja, tudo aquilo que eu faço com a intenção de estabelecer uma comunicação, é chamado de texto. Ok? E aí nós temos tipos de linguagens diferentes presentes nesses textos, ok? Então, quando eu tenho um texto que a linguagem predominante ela é oral ou escrita, esse texto se chamará verbal. Quando ele não tem linguagem escrita, ele está pelos sons, por imagens ou gestos, eu chamo de não verbal. E misto é quando eu misturo a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Um complementa o outro. Ok? Então, aí está. Texto verbal é toda ocorrência sociocomunicativa que remete a uma unidade verbal concreta, oral ou escrita. Ou seja, é tudo aquilo que tem um sentido e uma função interativa. Ok? Exemplo. E aí eu trouxe um trechinho básico de Dom Casmurro pra gente. E com uma letra bem pequena, lá estava escrito em seu epitáfio. Tentou ser, não conseguiu. Tentou ter, não possuiu. Tentou continuar, não prosseguiu. E nessa vida de expectativas frustradas, tentou até amar. Pois bem, não conseguiu e aqui está. Então, esse aqui é um exemplo clássico de um texto verbal. Palavras, construções concretas da nossa língua. Já o texto não verbal, ele vai se constituir por símbolos, por imagens, por gestos. Olha só, esse é um cartoon clássico. Então, nós podemos ver, é um ambiente, uma academia, pessoas fazendo exercícios, olha só a cara de sofrimento desse daqui. E aí o cara se choca porque todo mundo está exercitando o corpo e esse monge a mente. E aí fica o questionamento do cartoon. Qual que exercício é melhor? Qual que você pratica? O mental ou o físico? Então aqui estabelece uma comunicação, tem uma interação, porém é só por meio de desenhos. E também é possível nós estabelecermos uma comunicação não verbal pelos gestos ou feições. Olha esse cachorrinho que fofo, todo charmosinho recebendo carinho na cabeça. E o texto misto, como eu já disse, é quando nós juntamos a linguagem verbal e a não verbal. E aí nós temos as HQs, as tirinhas e as charges, certo? Gêneros e tipologias textuais. Tipo textual e gênero textual, gente, são coisas também completamente diferentes.
E eu vou mostrar para vocês como e por quê. O tipo textual, vamos imaginar que são grupos, são como grupos. E o gênero textual são integrantes desses grupos. Ficou confuso? Espera aí que eu vou esquematizar para vocês. Olha aí. Tipologia textual é uma sequência definida pela natureza linguística de sua composição. Então, vão ser aqueles grupos separados pelas suas relações lexicais, os tempos verbais e as relações lógicas, ok? Quais são os tipos textuais que nós temos? A narração, a argumentação, exposição, descrição e injunção. São sequências linguísticas e são compostas por propriedades linguísticas intrínsecas, ou seja, são todas justapostas umas às outras, são ligadas, interligadas. Ok? Enquanto os gêneros textuais são as realizações linguísticas concretas, entendeu? Cumprem funções sociocomunicativas e são praticamente ilimitados, não tem uma quantidade correta, né, certa, certeira de gêneros textuais. Tudo que estabelece uma comunicação é considerado um gênero textual. Aquela mensagem rápida naquele aplicativo de conversa, aquele like na rede social, tudo isso são gêneros textuais e são infinitos. E hoje nós vamos estudar só os principais, ok? E aí eu fiz uma tabelinha linda para nós. Olha aí, separei tipologia textual, gênero textual e a utilização social. Então, minha tipologia textual é o narrativo. De gênero textual, os representantes, os integrantes desses grupos. Eu tenho contos de fadas, fábulas, contos, piadas, crônicas, romances, lendas e a sua utilização social. A linguagem imita a ação para criar um enredo, entendeu? Para ficar mais fácil. Fazem parte da cultura literária de ficção, ok? Meu tipo argumentativo, então texto de opiniões, cartas do leitor, requerimentos, discursos de defesa. Então a utilização textual do tipo argumentativo é a linguagem ser usada para defender, refutar ou negociar opiniões. Okay? Vou argumentar. Expositivo. Quais são os gêneros representantes? Verbetes de dicionário, seminários, resumos, artigos científicos. Você pode ter ficado um pouco surpreso de eu falar verbetes de dicionário. Então, trazer uma coisa mais atual. Você digita num campo de pesquisa uma palavra, sai o resultado. Aquilo ali também é um verbete de dicionário, só que online. A utilização social, a linguagem é utilizada para apresentar diversas formas de saberes sociais. No expositivo, eu quero expor aquilo que eu conheço, ok? Tipo descritivo, vão ser relatos de viagem, diário, notícia, biografia, autobiografia. São comuns em gêneros narrativos, então é uma coisa muito importante nós sabermos. Tem gêneros que vão ter mais de um tipo textual empregado ao mesmo tempo. Então, qual que eu sei? Como é que eu sei, Carol? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? No gênero textual, nós temos o tipo predominante, certo? Então, no caso da autobiografia, ela vai ser por uma grande parte narrativa e vai chegar um momento que ela vai ser descritiva, quando a pessoa começa a descrever fatos da vida, datas e tal. Ok? E, por último, minha tipologia textual é o injuntivo, persuasivo ou instrucional. Como representante eu tenho receitas, anúncios publicitários, instruções de uso, regulamentos. Aqui a língua vai ser usada para convencer o usuário de alguma coisa ou orientar, ok? Observação, essa aqui é minha dica quente para vocês. Cada gênero textual possui um domínio discursivo, ok? Ou seja, o que significa isso? É o ponto de vista do ato de comunicação. Então, meu exemplo clássico aqui. Histórias em quadrinho é o meu gênero textual. Para que serve a história em quadrinho? Para o lazer. Então, o domínio discursivo é esse para que serve. Algumas questões de algumas bancas jogam com isso. Você saber qual é o domínio discursivo, qual é a função daquele gênero, tá bom? Então, fica a minha dica. Pergunte para o gênero para que ele serve, qual é a função dele. Tem a resposta, é o seu domínio discursivo. Então, pessoal, por hoje é isso. Eu peço que vocês resolvam os exercícios da apostila, que na próxima aula eu resolvo aqueles principais, ok? Até a próxima!